Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Gênesis 8:21. Esses dias eu havia falado, alguns domingos atrás, eu havia falado de que eu iria trazer uma palavra em relação a servir ou servir. Eu te pergunto, igreja, tem diferença servir e servir? O que você acha? Existe diferença entre seguir e servir? Não. Observou? Não. Não existe diferença, meu irmão, em servir e seguir a Deus. A diferença está na escolha em qual território que você tem que andar quando você segue e serve a Deus. Qual território? Qual é a escolha do teu território? Jesus fez essa escolha de território o tempo todo. Jesus fez essa escolha em todo o tempo que ele seguiu e serviu a Deus. Servir a Deus, quando a pessoa já está vinculada à igreja, ela começa a servir a Deus e à igreja. Mas aqui eu quero trazer algo pessoal para a tua vida. Então você que já está vinculado à igreja, é necessário você servir, querido. Servir a igreja. E quem serve a igreja, serve ao pastor? Ao líder? A célula que você está, ou você serve a Deus? E você só vai ter esse entendimento quando você está na igreja. Por isso que as pessoas têm medo de servir a Deus. Ah não, eu vou servir porque eu tenho que fazer algo para o pastor. Não é para mim, querido, mas é para a igreja em que você está vinculado. Porque se você não servir a igreja que você está vinculado, você está fora da vontade de Deus. E essa foi a escolha do Senhor Jesus Cristo, em seguir e servir a Deus, estar dentro da vontade de Deus. E quando alguém está dentro da vontade de Deus, ela passa a lutar por motivos e causas que é da vontade de Deus. E eu te pergunto, igreja é da vontade de Deus? Sim. Por isso você precisa servir a igreja. É porque você já está observando e você já está lutando por um motivo, por uma causa que está no coração de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Por isso que Jesus fez o tempo todo. E isso significa maturidade que ele alcançou. Quem consegue alcançar essa maturidade de servir e seguir a Deus, e estar no território da vontade de Deus, isso é maturidade em que uma pessoa alcança, em que você precisa alcançar, em que eu preciso alcançar. Maturidade, meu irmão, é você encontrar um motivo que está no coração de Deus. E quando você encontrar esse motivo da vontade de Deus, você vai passar a lutar por um motivo de Deus. Assim como Jesus lutou por um motivo especial que sou eu e você. Por isso Jesus andou dentro do território da vontade de Deus, porque a vontade de Deus era nos salvar, nos resgatar. E o Senhor te salvou através de Jesus, porque Ele lutou por uma causa que era do Pai. Isso é seguir e servir a Deus. Aquele que está dentro de um território para fazer a vontade de Deus.
E isso é maturidade, meu irmão, de alguém que encontra uma dor que está no coração de Deus, algo que é uma causa que Deus está lutando, algo que Deus colocou nas nossas mãos, como homens e mulheres de Deus, para lutar por Ele. E eu te pergunto, você é especial para o Senhor? Sim. Você pode levantar sua mão aí, meu irmão? Você é, sabe por quê? Porque você foi a causa que Jesus lutou. Você foi a causa que Jesus foi para a cruz. E Ele andou, e Ele cumpriu a vontade de Deus. E eu te pergunto, você tem cumprido com a vontade de Deus? Porque falar que servir a Deus é fácil, meu irmão. Falar que conhece a palavra é fácil. O problema é seguir e servir à vontade. Aí entra a maturidade de alguém que busca algo maior. Aí é que entra a maturidade de quem quer buscar algo que Deus geme. Quantos estão entendendo? Levante sua mão e fala assim, ó: eu faço parte desta maturidade que Jesus encontrou. Quantos se lembram de Davi? Um homem, o que, irmãos? Um homem, meu irmão, o que faz um homem normal? O que faz de um homem normal que está no campo, cuidando de ovelhas, sujo, 16 anos? O que faz um homem normal se tornar rei? O que faz um homem normal de se tornar um rei, um homem nobre perante a sociedade? Um homem que havia sido rejeitado pela família, um homem que vivia rejeitado pelo campo. Ele não tinha direito nem de ter a sua residência, nem de viver com a família, porque negaram esse direito a ele. E a Bíblia diz que foi procurado em todos os filhos de Jessé. E eu te pergunto, sabe por que Deus estava à procura? Porque havia se perdido duas coisas no tempo de Saul. Alguém segundo o coração de Deus, para cumprir a sua vontade. E a Bíblia diz que, lá em Atos, a Bíblia diz que Saul foi rejeitado. Mas essa palavra rejeitado, em outras traduções diz, Saul foi retirado. Então Saul só não foi apenas rejeitado por Deus, ele foi arrancado por Deus, para que outro homem, te pergunto, Saul era para ser o homem segundo o coração de Deus? Era. Assim como eu e você somos escolhidos para ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Se ser segundo o coração de Deus, meu irmão, é alguém que está apto a ser igual ao primeiro, imediato a ser igual ao primeiro coração. Qual é o primeiro coração que te encontrou? Deus, o Senhor. Mas não só apenas vale Ele te encontrar. Glória a Deus que Ele te encontrou, querido. Mas ainda falta um ponto. E foi por isso que Saul foi retirado. Foi por isso que Saul foi exposto.
Então Saul, meu irmão, ele não foi apenas só rejeitado por Deus, ele foi retirado do coração de Deus. Você pode levantar e dizer: misericórdia, meu Deus. Ele foi retirado do coração de Deus, querido. Sabe por quê? Porque Saul ignorou uma segunda parte do que é alguém ser segundo o coração de Deus: fazer a vontade. Quantos querem fazer a vontade de Deus em nome de Jesus? Amém? Jesus encontrou, querido, o processo da maturidade. Jesus encontrou o processo da maturidade. E quando você encontra esse processo da maturidade, você entra em plenitude da felicidade. Ainda que doa em você para fazer a vontade de Deus, assim como doeu Jesus estar na cruz do Calvário, assim como ele sentiu dor, mas dentro da vontade de Deus, querido, não tem lugar melhor para estar, se não for a vontade do Senhor. Amém? Saul foi retirado. Ele não saiu porque ele quis. Ele não foi exposto porque ele quis. Jesus encontrou Davi e ungiu ele para ser. E eu te pergunto, querido, você que está aqui em nome de Jesus, os tempos tenebrosos que nós temos vivido, ao final dos tempos chegando, Jesus voltando, você está esperando o quê? Em decidir em fazer a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está esperando ser retirado por Deus e colocar outro no seu lugar? Está esperando o quê? Plenitude e felicidade, meu irmão, está no processo. E Jesus não ignorou nenhum dos processos que ele teve que passar e viver. E os processos, meu irmão, são esses. Primeiro, Deus. Meu irmão, Jesus passou por isso o tempo todo. Deus Pai. Segundo, palavra de Deus e o coração de Deus. Terceiro, esse processo, você está dentro desse processo? Terceiro, vontade de Deus e honrar esta vontade de Deus. Você consegue honrar a vontade de Deus? Ou você vai dar um passo atrás? Vocês estão entendendo? Ter o coração de Deus, querido, não significa que você não vai ser rejeitado por Deus. Nós precisamos entrar dentro desse território da vontade de Deus, saber o que o Senhor, o que o Pai deseja, quais são os motivos que o Senhor tem, para que eu cumpra a vontade do Senhor. Saul entrou nesse projeto, nesse processo, sabe por quê, meu irmão? Porque o povo quis o quê? Um rei. O povo queria ser liderado por um rei. Mas mesmo assim Samuel comunicou com Deus e Deus aprovou. Vai lá, unge Saul. Mas só que Saul falhou na sua trajetória de maturidade. Saul falhou na trajetória do seu reino. O seu reinado não conseguiu ter finalidade, não conseguiu chegar até o final. Porque ele falhou no processo.
o processo da vontade de Deus. O processo que está no coração de Deus. Saul falhou nesse quesito do processo. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você: milagres não substituem o processo da maturidade. Milagres não substituem a sequência do processo, meu irmão. As pessoas acham milagre, meu irmão, a plenitude de Deus para alguém não se encontra nos milagres. Os milagres farão parte do processo que você está. Amém? A trajetória que você tem buscado, a maturidade que você tem buscado. Jesus não falhou. A plena salvação, querido, a salvação hoje só existe na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? É a resposta de alguém que viveu o processo completo. Amém, igreja? Por isso Davi concluiu o projeto. Concluiu. Ah, pastor, mas Davi foi pecador. Ah, Davi adulterou. Sim, mas Davi conhecia e tinha experiências claras o que estava no coração de Deus. E ele lutava por isso. Deixa eu te fazer a pergunta: existe perdão de Deus? Sim ou não? Existe perdão de Deus, querido? E isso está no coração dele? E por que muitas vezes as pessoas não perdoam uma a outra pessoa? Porque estão fora de processos. Estão fora do território da vontade de Deus. Davi sabia do perdão de Deus. Davi tinha experiência com o perdão de Deus. E por isso ele lutava por isso. Porque sabia que eram coisas que vinham do coração de Deus. E ele lutava por isso. E ele honrou isso. E ele permaneceu nisto. Amém, igreja? E eu te pergunto hoje: você está pronto para seguir e a servir a Deus? Você está pronto, meu irmão? Se não estiver pronto, você precisa buscar essa maturidade. Em o nome de Jesus. O que é? As pessoas querem a vontade de Deus para a vida delas, mas não querem conhecer a vontade que está no coração de Deus. Aí é difícil, né, irmãos? E eu quero ler algo aqui para vocês, em Gênesis 8, 21. Põe para mim lá, por favor. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse: aonde? Aonde, irmãos? Em seu coração. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é o quê? Má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Espera lá, se está no coração de Deus, Noé teria que escolher
dia a dia em decidir, em fazer a vontade do coração de Deus. Por isso, meu irmão, você precisa lutar. Noé precisava lutar por aquilo que estava no coração de Deus, o que era segundo o coração de Deus, o que estava lá no íntimo do coração de Deus. Deus não se revelou a Noé, Deus colocou como seu coração o que era desejo, o que era sentimento, o que era vontade de Deus. Aí entra a sua escolha, aí entra a tua escolha, aí entra a minha escolha. Se eu vou andar dentro dessa vontade do coração de Deus, ou não andar para fazer a vontade de Deus. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Tudo que é vontade de Deus, meu irmão, são razões para você lutar. Davi encontrou isso. Poucos homens encontraram em fazer a vontade de Deus. Primeiro, uns que encontraram fazer a vontade de Deus, Davi. A Bíblia diz que de Davi houve uma continuidade aonde alcançou, essa influência, essa referência alcançou quem? Jesus, querido. Um homem normal ser referência para Jesus, a Bíblia diz isso. Paulo diz isso. Hein, irmãos? Um homem adúltero, um homem pecador, Davi, serviu de referência. Oh, Jesus, obrigado. E eu te pergunto, e você tem servido de referência para quem? Davi, querido, um homem assassino. Vocês estão entendendo, igreja? A sua família é a vontade de Deus? O seu filho, a sua filha é a vontade de Deus? São motivos para você lutar, porque está no coração de Deus, e que Deus ama o seu filho, ama a sua filha, ama o seu relacionamento, ama o seu esposo, ama a sua esposa. São motivos para você lutar, querido. Mas por que as pessoas se desanimam nisso? Porque entra a vontade de Deus e entra você, querido. Entra a sua maturidade, entra o seu crescimento do que você conhece do coração de Deus. Porque o coração de Deus está exposto todo dia para você, meu irmão. E glória a Deus por isso. Mas eu sou maduro? Você é maduro para fazer a vontade de Deus? Se a tua empresa é a vontade de Deus, lute, porque está no coração de Deus, está na vontade dele, lute, meu irmão, vai até o fim. Amém? O seu ministério está na vontade de Deus, lute. Lute, vai até o fim. É vontade de Deus. Por isso você precisa ter maturidade para discernir o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, para não ser retirado. Misericórdia. Para não ser arrancado, por não cumprir a vontade de Deus. Amém, irmãos? Precisamos encontrar, meu irmão, o equilíbrio. Nós precisamos encontrar como você pode fazer essa reformulação na sua vida.
reformular a sua maneira de enxergar ser segundo o coração de Deus. Para ser segundo o coração de Deus, precisa completar para fazer toda a vontade. E eu te pergunto hoje, mais uma vez, quantos querem fazer a vontade de Deus? No tempo de Saul, meu irmão, havia se perdido essa referência. Alguém segundo o coração de Deus e para fazer. Por isso que Deus procurou e achou a quem? A Davi. Davi se posicionou, Davi concordou, Davi quis, Davi poderia dizer não à unção de Samuel. E eu te pergunto, querido, quanta experiência que esse homem chamado Davi teve no campo com Deus? Quanto esse homem, Davi, não teve experiência com Deus, naquele campo sozinho, ele e as suas ovelhas. Por isso ele conseguia discernir o que era a vontade de Deus para a vida dele. Aleluia. Ele conseguia ter uma comunicação normal com Deus. Saul falhou. E eu não vou falhar e você não vai falhar também, em nome de Jesus, querido. Nessa trajetória de ser alguém segundo o coração de Deus. Alguém que vai cumprir o processo, alguém que vai honrar o processo, alguém que tem algo, alguém que tem um motivo para lutar para a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Saul foi tirado do processo. Eu não quero ser tirado, eu quero permanecer no processo. Deus Pai, segundo o teu coração, mas também para cumprir a sua vontade, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Saul, querido? Ele ignorou uma parte do processo, por causa de uma falha. Saul foi retirado. Aí você vai falar assim para mim, pastor, mas Deus faz isso? Pior que faz, querido. Você vai pensar comigo, mas tem outro rei que Deus fez isso? Fez. Josias. Abre comigo lá em 2 Crônica. Já estou encerrando. 2 Crônicas 34. Aleluia. Muda a sua trajetória em nome de Jesus, querido. Mas não apenas ser segundo o coração de Deus, é necessário cumprir a vontade que está no coração dele. É por isso que as pessoas se perdem. Enquanto você está cumprindo, enquanto você luta para cumprir a vontade de Deus, a força do Senhor vem sobre você. Era o segredo de Jesus e o segredo de Davi. A Bíblia diz que quando Deus se alegrou com Davi, Deus testemunhou de Davi, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi, quando aceitou o desafio, eu vou ser segundo o teu coração para fazer a sua vontade, a força de Deus, o Espírito de Deus vinha sobre ele todas as vezes. E é essa força que você, igreja, precisa para cumprir a vontade de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. O rei Josias, 2 Crônicas 34, versículo
de 1 ao 3. Vocês vão ficar, diz assim: e tinha Josias, quantos anos aí, irmãos? Quantos anos? Quantos anos? Meu irmão, você acha que alguém com 8 anos teria capacidade de ser rei de Judá? Qual o seu filhinho mais novo? A minha mais nova tem 30 e tantos já. Josias tinha 8 anos quando passou a reinar. E sabe por que Josias reinou, querido? Porque ele era ensinado por um sacerdote, por um líder. E esse sacerdote ensinou a Josias ter fidelidade, confiança, fé. E ele assumiu essa posição de ser rei de Judá. Com 8 anos passou a reinar. Esse Josias, meu querido, foi o 8º rei que foi bom ao coração de Deus. E a história fala que em Judá teve 42. Você pode levantar sua mão aí e dizer misericórdia? O que Deus falou lá no coração dele? Que no coração do ser humano tem só o quê? Maldade. Ele não consegue desvincular de uma coisa para fazer a vontade de Deus. Você precisa desvincular de muitas coisas, querido, para poder fazer a vontade de Deus, porque senão você não vai cumprir em fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Josias, com 8 anos, vamos ler aí para você ver, irmão. Ele reinou 31 anos, reinou em Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de quem? Nos caminhos de quem, irmãos? De Davi. Que caminhos era esse? Segundo o coração de Deus. Aleluia. Seu pai. E sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a... Quantos estão entendendo? No 8º ano do seu reinado, com quantos anos ele estava aí, irmãos? Quem falou aí? Com quantos anos, Marcelo? 16. Vamos ver o que ele fez com 16? 16 anos. Hoje, se você olhar naturalmente, os jovens com 16 anos estão o quê? Se prostituindo. Você pode levantar sua mão aí, misericórdia, irmãos? Um homem com 8 anos, com 16, ele já reinava sobre um povo, ele já liderava sobre um povo, por ensinamento de um profeta. Aleluia. E no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar quem? Começou a buscar quem, irmãos? Quer dizer, aos 8 anos, até ele chegar nessa etapa, ele ainda não era segundo o coração de Deus. Só conta aqui que ele seguiu segundo o coração de Davi, porque está falando da sua história. Mas só com 16 anos que ele passou a buscar o coração de Deus. E o que ele fez? E no 10º ano começou a purificar
começou a reformular, começou a fazer mudanças, reformas, formas, maneiras que se havia perdido. Começou Josias a mostrar ao povo, começou a mostrar ao povo, no tempo de Josias quando entrou, se acabou um ciclo, aquele ciclo de homens que não eram retos ao coração de Deus, e entrou Josias e ele quebrou. Então eu e você, meu irmão, temos essa unção para quebrar tudo aquilo que não está reto na presença do Senhor. Mas para isso é necessário o quê? Reformulação, porque o templo, porque a igreja estava em ruínas. E a Bíblia diz, depois você, não quero prolongar muito, depois você estuda. E a Bíblia diz, quando Euquias, o profeta, que falava com Josias, entrou na igreja, ele encontrou o livro, a lei, debaixo dos escombros. E quando Euquias achou aquilo, ele se alegrou e começou a ler ao rei Josias. Mas por causa da palavra que estava escrito, a Bíblia diz que Josias rasgou suas vestes. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabia que tinha que cumprir o quê? A vontade de Deus em relação à palavra. E aquilo encheu ele de temor. Aleluia! Porque Josias estava debaixo de uma nova unção, de uma nova direção para a sua vida. E eu te pergunto, você está debaixo de uma nova direção na sua vida? Precisa estar, porque você se converteu. Precisa estar, meu irmão. Ou nós vamos deixar que a palavra de Deus entre debaixo dos escombros. Ou nós vamos deixar que a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, deixar se perder. Por isso, meu irmão, a partir de hoje, passe a lutar pela palavra de Deus em nome de Jesus. Só saber o que tem no coração de Deus não adianta, precisa fazer a vontade que está no coração de Deus. E é necessário lutar. É necessário pagar um preço. Vocês estão entendendo, igreja? Em nome de Jesus? Vamos lá. Ixi. Ô Senhor, misericórdia. No versículo, capítulo 35, versículo... Espera lá. O tempo já está estourando lá, irmãos. Vamos para 35, 20. A Bíblia diz que Josias morreu com 39 anos. Um rei que foi ensinado, um rei que tinha tudo para dar certo. Tinha potencial, tudo para dar certo. Olha o que ele fez. Capítulo 2 Crônicas 35, versículo 20. Depois de tudo isso o quê? Ele fez a reformulação, ele restaurou tudo, ele construiu, ele restaurou o templo, ele chamou os levitas, tinha feito tudo. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu
Neco, o rei da onde, irmãos? O rei da onde? Não, do Egito. Para guerrear contra Carquemis, e junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Você acha isso normal, não? Normal. Contra o Egito, irmãos. Só que não era normal. Por quê? 21. E então ele lhe mandou mensageiros. O rei Neco do Egito mandou mensageiros a quem? A Josias. E que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que eu venho hoje, mas é contra a casa que me faz guerra. Disse quem, irmãos? Disse quem? Olha, mas Deus falou para o rei do Egito, falou. Por isso é necessário conhecer a vontade de Deus. Por isso é necessário, meu irmão, não apenas saber o que tem no coração de Deus, é necessário fazer a vontade de Deus. Uai, mas falou o rei do Egito, sim. E Deus me falou que me apressasse, fosse rápido. Guarda-te de te opores a Deus. Sabe que Neco estava avisando a Josias? Josias, se poupe, se guarda da vontade de Deus, cuidado com a vontade de Deus, Josias. E ele observou isso? Não, mas vamos ver o que aconteceu? A Deus, o que é? Comigo. Meu irmão, Deus era com o rei do Egito, por causa de uma palavra de Deus, para que ele lê para mim aí, por favor, irmãos, para que ele não te destrua. Tá bom? 22. Porém Josias não virou dele o seu rosto. Antes o quê? Disfarçou por quê? Porque não ia obedecer. E se disfarçou para pelejar contra o rei do Egito, irmãos. E não deu ouvidos à palavra de quem? Do rei do Egito. Não deu, não ouviu. Ignorou. Antes, foi pelejar no vale de Meguido, 23. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. E então o rei disse aos seus servos: tire-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. 24. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu por causa de quê, irmãos? Sabe quem que era esse profeta que deu a palavra a esse Neco? A esse rei do Egito? Jeremias. Mas Josias ignorou a palavra de um profeta. E quem representa a palavra de Deus sou eu e você, querido. Jeremias levou a palavra para o rei e ele acreditou. Para o rei do Egito ele acreditou. E ele avisou a Josias. Ele alertou a Josias e Josias ignorou. O que era o quê?
Era a vontade do rei do Egito? Ou era a vontade de Deus? Vontade de Deus. Por isso, meu irmão, hoje, Deus te trouxe você aqui hoje para você fazer uma restauração, uma reformulação. Você conhece a palavra, você conhece o coração de Deus, mas é necessário fazer a vontade de Deus. Amém? Porque enquanto nós não fizermos a fazer a vontade de Deus, não estaremos lutando por nada, só querendo que vem do céu. Deus vai fazer a vontade dele em mim. Vai mesmo, meu irmão, mas você precisa buscar. Deus vai fazer a vontade na sua família? Vai, mas você precisa lutar. Deus vai fazer vontade na sua área financeira? Na sua área financeira? Vai, mas você precisa lutar. Porque isso está onde? Na vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, lute, querido. Com os dentes, com os seus dentes, com as suas forças, que o Senhor vai derramar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé? Quero chamar o louvor bem rapidinho. A maldade está onde? No coração do homem, querido. E Deus quis fazer isso de Josias, essa reformulação, porque havia se perdido o coração de Deus para fazer a vontade de Deus. Feche seus olhos. Põe a mão sobre o teu coração aí, querido. A maldade do ser humano desvia ele da vontade de Deus, querido. Naquele tempo, o que desviava o povo da vontade de Deus era a idolatria. Eles passaram a ouvir outros deuses, eles passaram a acreditar em outros deuses, eles passaram a dar importância, a honrar aqueles deuses, e passaram a ignorar o coração e a vontade de Deus. E hoje acontece a mesma coisa, querido. Por causa da maldade, as pessoas conseguem ouvir a voz de outras coisas. As pessoas conseguem dar vazões aos seus desejos e às suas vontades. E conhecendo o coração de Deus, e passam a não fazer a vontade de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui, meu irmão, para você guerrear contra isso em nome de Jesus. Deus te trouxe você aqui hoje, meu irmão, para fazer uma reformulação da sua vida. Josias fez, mas depois de ter feito tudo, ignorou uma vontade do Senhor. Assim como aconteceu com Saul. Então, querido, deixa Deus te tocar nessa noite, deixa Deus te ungir, deixa Deus te preparar. Aceita, você que já está aqui, você que já aceitou esse desafio, meu irmão. Estar na presença de Deus, meu irmão, é aceitar o desafio de fazer a vontade de Deus. Davi poderia ter recusado aquela unção. Misericórdia. Você já imaginou? Deus usou
uma pessoa do mundo para avisar Josias que era um rei segundo o coração de Deus. Mas por causa da dureza do coração, é a maldade de Josias, querido. Ei, Xere canta Labanaia. Josias não conseguiu se livrar da maldade do seu coração. És precioso para mim, tudo que tenho. Se livra hoje, meu irmão. Aquele que ignora a vontade de Deus é porque ainda não conhece a vontade de Deus. Ele desconhece da vontade de Deus. Sabe por que Jesus foi à cruz? Porque ele não desconhecia da vontade de Deus. Ele sabia o que era de Deus. E ele tinha que fazer a separação da maldade, do que podia corrompê-lo. Ei, Xorilalabalaiea. Separa, meu irmão. Se separa para o Senhor. Sabe o que Josias fez? Ele reuniu todo o povo e disse: todo o povo de Judá e Jerusalém, a partir de hoje vocês vão passar a servir e a seguir a Deus. E ele mesmo não deu conta. Tu és minha melhor escolha. Meu irmão, recebe força do Senhor em nome de Jesus. E é essa força que você precisa para fazer a vontade de Deus. E é essa força que vai fazer você lutar pela vontade de Deus. É essa força que você precisa para lutar pelo seu casamento, para lutar pelos seus filhos, para lutar pela sua área financeira, para lutar pela sua família, para lutar pelo seu bairro, para lutar pelas pessoas que estão sendo levadas cativas por causa da maldade. É essa força que você precisa, queridos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, querido, receba essa palavra na sua vida. Receba essa força hoje na sua vida. Reformule. Traz uma reformulação na sua vida. Traz uma mudança, meu irmão. E o que faz mudar uma vida é o arrependimento. Quanto tempo faz, Senhor, que eu deixei de cumprir a sua vontade? Quanto tempo faz, Senhor, que eu não sinto a dor da tua vontade? Quanto tempo faz, Senhor, que eu não sinto, que eu não luto pela tua vontade? Essa dor é necessária, querido, em o nome de Jesus. Essa dor é necessária. A dor, aleluia, dos motivos e das causas de Deus. Senhor, eu não tenho outro altar. E não se esqueça que você faz parte dessa causa e dos motivos de Deus, aonde um ser humano, aonde um homem chamado Jesus entendeu a vontade de Deus e foi para a cruz, discerniu a vontade de Deus e foi para a cruz, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, receba na sua vida agora, meu irmão, essa força que você precisa em nome de Jesus. Receba na sua vida agora, querido, a mesma unção que Davi recebeu. Aleluia,
Aleluia, Jesus. O que há de bom em mim. Ele se tornou, por causa da unção, ele se tornou o homem segundo o coração. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Senhor, meu Deus e Pai, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, que cada um possa ter esse entendimento de uma reformulação na sua vida hoje, Pai. Oh, Jesus, não apenas ser segundo o coração de Deus, mas para fazer a tua vontade. E é isso que o Senhor espera de nós. E é isso que o Senhor espera de uma geração que está perdida em relação a ser segundo o coração de Deus, Pai. Nós precisamos apresentar a esse novo tempo, em nome de Jesus Cristo. Nos usa, Senhor. Usa a tua igreja, usa os teus servos. Usa, Senhor, aquele que quer seguir e te servir. O seu coração para fazer a tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus em nome de Jesus? Estamos encerrados. Que Deus abençoe você. Que essa semana seja uma semana de vitória, de muita conquista na sua vida. Que você possa experimentar o poder de Deus na sua vida. Em o nome de Jesus. Amém, igreja? Estamos encerrados. Que Deus abençoe você. Vá em paz, debaixo da unção de Deus, fortalecido no Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.